Questão 21 de geometria. Esse aqui é um outro problema que eu tirei do livro russo, mas não fique com medo porque esse aqui é mais fácil. Ó, tá falando aqui de um hexágono regular. As diagonais AC e CE do hexágono regular ABCDF são divididas por pontos MN, respectivamente, de tal forma que essa razão aqui seja igual a essa razão, que seja igual a K. Calcule K sabendo que os pontos B, M e N estão alinhados. Claro, tem que desenhar isso, né? Certo, então AC e CE, olha aqui, AC e CE são diagonais de um hexágono regular ABCDEF. Elas são divididas por dois pontos M e N, respectivamente. Quer dizer, o M está na diagonal AC e o N está na diagonal CE. Eu desenhei assim porque ele falou que os pontos B, M e N estão numa linha reta, né? E ele colocou aqui ainda que essas razões aqui são iguais. Olha só, AM sobre AC é igual a CN sobre CE. CN sobre CE, que é igual a K. Mas esquecendo o K por enquanto, observe aqui o seguinte. O AC e o CE são iguais, são diagonais de um hexágono regular, né, tomados aqui com vértices do primeiro para o terceiro e do terceiro para o quinto. Essas diagonais AC e CE são iguais. Então, se a gente esquecer o K por enquanto, vamos cortar isso aqui, porque eles são iguais, a gente chega em AM igual a CN. Olha só, o AM é igual ao CN. Bom, e aí a gente tem que ver o que a gente faz aqui, o que a gente usa de geometria para calcular esses segmentos. Olha, você não sabe qual é o raio dessa circunferência aqui que está circunscrita ao hexágono. Mas o problema falou dessa circunferência? Não. Mas quando você fala num polígono regular, implicitamente você tem ali uma circunferência circunscrita, né? Inclusive, para desenhar o hexágono regular, a gente faz isso. A gente faz uma circunferência, pega o raio e vai traçando. O raio é igual ao lado do hexágono regular. Então, essa aqui é a figurinha que a gente tem que desenhar. Vamos desenhar isso. Pegamos aqui um ponto para ser o centro dessa circunferência circunscrita. Vamos marcar aqui um raio. Agora, a gente escolhe aqui um ponto para ser vértice desse hexágono regular, vamos chamar esse aqui de ponto A, e a gente pega essa mesma abertura do compasso e aí a gente marca para lá e para cá, e assim nós encontramos dois vértices. Nós marcamos mais a partir do B, marcamos mais para cá, mais um raio para cá e mais um raio para cá. Agora podemos traçar o hexágono. Agora as diagonais AC e CE que o problema fala. E claro, os pontos MN, levando em conta que B e MN estão em linha reta. E agora a figurinha está de acordo com o enunciado, né? E isso aqui que a gente já descobriu, que o AM tem que ser igual ao CN. Bom, para calcular o que o problema pede, que é essa razão K, AM sobre AC, eu vou ter que descobrir quem é o AM e quem é o AC. O AC tá fácil de descobrir. Agora o AM você tem um pouquinho de trabalho mais para fazer. Olha só, quando é que a gente descobre que três pontos estão em linha reta? Isso é o mais importante de geometria que você tem que saber aqui nesse problema. Identificar pontos em linha reta. Olha só, como é que você faz para mostrar que três pontos estão alinhados? Eu vou mostrar aqui duas situações. Digamos que você tem aqui três pontos e você quer mostrar ou então verificar se eles estão alinhados
utilizando ângulos, tá? Você vai fazer o seguinte, tenta identificar uma reta que passe pelo ponto do meio. E aí você vai pegar esse ponto do meio e ligar aos outros dois pontos. Você, para mostrar que esses pontos estão em linha reta, você tem que mostrar que esses dois ângulos aqui são iguais. Vamos chamar de alfa e beta. Então é isso aqui. C alfa igual a beta. Então, os pontos, vamos chamar de A, B e C. Então, A, B e C estão alinhados. Se alfa é igual a beta, então os pontos A, B e C estão alinhados. Então você teria, para mostrar que eles estão alinhados, você tem que jogar aqui com ângulos, calcular ângulos e mostrar que esses ângulos aqui têm o mesmo valor. E essa implicação aqui, ela vale a volta, ou seja, a gente coloca aqui a seta voltando, que quer dizer C somente C. Ou seja, se eles estão alinhados, então você tem esse resultado, que esses ângulos aqui são iguais. Essas coisas são equivalentes, tá? Então é assim que você verifica que três pontos estão alinhados, utilizando ângulos. Só que tem problema que você não tem acesso aos ângulos. Então eu vou colocar aqui uma outra situação sem usar ângulos, tá? Como é o caso desse problema que a gente está fazendo agora. Ó, A, B e C. Você, para comprovar que três pontos estão alinhados, você tem que fazer o seguinte. Você tem que ter uma reta passando por um desses pontos. Digamos que seja uma reta passando por A. E aí você tem aqui duas outras retas. Elas têm que ser paralelas. Digamos que essas paralelas aqui, ela não precisa ser perpendicular a essa reta não, tá? Digamos que elas tenham aqui os pontos P e Q, que são os pontos onde essas retas cortam essa reta dada. Então você vai ter aqui o seguinte, o A, B e o C estão alinhados, C e somente C, aconteceu o seguinte, ó. Se você mostrar que AP sobre AQ é a mesma coisa que BP sobre CQ. Isso aqui é consequência do teorema de Thales para retas paralelas. Não é lei angular de Thales não, tá? São segmentos proporcionais que são determinados quando você tem paralelas e corta por transversais. Então veja bem, o problema aqui é que você descubra quanto é o número K, que é a razão entre a M e a C. A M e a C. Que é a mesma coisa que CN sobre CE. Ou seja, você usa o fato desses aqui serem iguais. Vamos utilizar esse segundo método aqui, já que a gente não tem ângulos, né, mas a gente tem segmentos. E vamos jogar esses segmentos aqui em função desses valores aqui, o AM e o CN. Vamos chamar de X. Pronto, vou chamar você de X, é claro que você vai ser X também, porque isso aqui é uma informação que o problema deu, eu estou usando isso. Eu não sei quanto é que vale o raio desse círculo, vamos chamar de R. O raio do círculo circunscrito nesse hexágono regular. Certo, agora outro detalhe importante. Se você sabe que o raio do círculo circunscrito a um hexágono regular vale R, quanto é que vale o lado dele? Muito fácil, olha aqui. Pega o centro, liga aqui. Você tem que esse pedacinho igual a esse pedacinho, que é igual ao R, né? R e R. E esse aqui é o ângulo central. Quanto é o ângulo central de um hexágono regular? É 360 graus dividido por 6. Ângulo central, pega 360 graus e você divide pelo número de lados. Quanto é que dá isso aqui? 60 graus. Então o ângulo central, formado entre dois raios,
que vão do centro até dois vértices consecutivos de um hexágono regular. Isso aqui vale 60 graus. Então olha para esse triângulo aqui. Ele é um triângulo isósceles, porque tem aqui R e R, e o ângulo entre eles, entre esses dois raios, é 60 graus. Então esse triângulo aqui é o quê? Um triângulo isósceles que tem um ângulo de 60 graus, um ângulo entre dois lados iguais. O que esse triângulo é? É um triângulo equilátero. Ou seja, o lado vale R também. O lado vale R, R, R. Então, é um resultado que você tem que lembrar, né? Os lados de um hexágono regular inscrito num círculo é igual ao raio desse círculo. Então, isso aqui vale R. É o lado do hexágono, R, R. Outra coisa que a gente pode tirar dessa figura é a seguinte... olha só esses dois pontos aqui, B e E. B e E. Você tem aqui três arcos de 60 graus. Ó. Esse arco AB é 60 graus, esse arco AF é 60 graus e esse arco FE é 60 graus. Então você tem aqui, ó, 60 mais 60 mais 60. Isso dá 180 graus. Então esse ângulo aqui é um ângulo inscrito num arco de 180 graus. Ou seja, 180 sobre 2. Isso aqui é um ângulo reto. Que legal. Isso é um ângulo reto. E olha só. Nesse triângulo aqui, ó, NBC, ele é um triângulo retângulo que tem aqui um cateto R e um cateto X. X é essa medida aqui que eu estou chamando, tá? Eu não sei quanto é X ainda. Então eu posso colocar aqui essa proporção, R sobre X, ela tem que ser essa mesma proporção aqui, ó. Já que eles estão alinhados, se eu pegar esse ponto M e traçar aqui uma perpendicular, vamos dar um nome aqui para esse ponto, vamos chamar esse ponto aqui de uma letra que eu não usei ainda, P. Então essa proporção R sobre X, ela é igual a essa proporção MP sobre PN. Já que eles estão alinhados, essas duas proporções têm que ser iguais, né? É o critério para verificar se três pontos estão alinhados usando segmentos, sem usar ângulos, usando segmentos. E essas afirmativas são equivalentes. Eles estão alinhados, então essas razões valem. E o contrário, se essas razões valem, então eles estão alinhados. No caso desse problema, o problema deu isso, eles são pontos alinhados. Então a gente pode usar que essas razões são iguais. Então, já que esses pontos B, M e N estão alinhados, eu posso dizer que essa razão, que é R sobre X, vou até escrever aqui, R sobre X, é igual a essa outra razão. MP sobre PN. MP sobre PN, que eu ainda não sei quanto é que valem esses segmentos aqui, mas eu vou calcular em função de R e em função de X. Eu tenho aqui um monte de elementos conhecidos. Eu posso calcular quanto é que vale o MP para jogar aqui e eu posso calcular quanto é que vale o PN para jogar aqui. Eu vou traçar aqui essa perpendicular de um vértice até o meio de uma corda. E agora eu vou analisar esse triângulo aqui. O ideal é que você já tenha estudado, já tenha feito exercícios disso aqui antes e tenha lembrado que essa diagonal AC aqui vale R raiz de 3. É um resultado interessante porque isso aqui aparece toda hora, tá? Aí você faz a questão de cabeça, né? Ó, isso aqui vale R raiz de 3. Por que essa diagonal vale R raiz de 3? Olha esse triangulinho amarelo aqui. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Quanto é que vale esse ângulo aqui? Esse ângulo é a metade desse arco. Como esse arco vale 60, aqui é 30 graus. E aqui então vai ser 60 graus. E você tem aqui que essa hipotenusa é o lado do hexágono, que é R. Então esse é um triângulo 30, 60, 90.
Qual é a relação entre os lados de um triângulo 30, 60, 90? Não precisa fazer Pitágoras, né? Mas a gente já falou nisso aqui em outros problemas. O cateto oposto a 30 no triângulo 30, 60, 90 vale a metade da hipotenusa, R sobre 2. E o outro cateto, como é que você faz? Você pode fazer um Pitágoras, ou então você pode lembrar disso. Pega o cateto menor, que é R sobre 2, e multiplica por raiz de 3. Isso aqui é consequência do teorema de Pitágoras. Faz isso ao quadrado menos isso ao quadrado e extrai a raiz. Vai dar isso, né? Então, eu vou falar mais uma vez, já mostrei isso várias vezes. No triângulo 30, 60, 90, ó, 30, 60, 90, se a hipotenusa é 2x, o cateto menor é x. O cateto oposto a 30 vale a metade da hipotenusa. E o cateto maior? O cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. É um resultado para você lembrar. Se você esquecer, você faz um Pitágoras e você chega nisso. Então, esse pedacinho aqui é R raiz de 3 sobre 2. Isso aqui. E a diagonal toda? A diagonal toda é o dobro disso. R raiz de 3 sobre 2 vezes 2 vai dar R raiz de 3. Então, R raiz de 3, que é a diagonal menor do hexágono regular, vale R raiz de 3. Ou seja, esse AC vale R raiz de 3. AC vale R raiz de 3. Sendo assim, você pode calcular esse segmento aqui, ó. Esse segmento MC vale quanto? Tudo isso que é R raiz de 3 menos x. Então, o MC é R raiz de 3 menos x. Vou deixar aqui entre parênteses que eu vou precisar já já dessa expressão. Agora, olha que esse triangulinho aqui, esse triângulo MCP, ele é um triângulo 30, 60, 90, não é isso? Olha aqui, ó. Esse ângulo aqui é 60 graus. Por quê? Porque aqui você tem dois arcos de 60, esse arco total aqui é 120 graus, então esse ângulo escrito é 60. Logo, esse aqui é 30. E esse aqui é 90, né? Eu tracei aqui uma perpendicular para formar um triângulo retângulo, para poder usar a proporção desses, né? Certo. Então, com isso, eu tenho aqui o MC, eu posso calcular agora o PC. O PC é o cateto oposto a 30. Ó, PC é o cateto oposto a 30, que vale a metade da hipotenusa. Então, o PC vale a metade disso. O PC, então, vai ser isso aqui sobre 2. R raiz de 3 menos x. Vamos botar aqui um meio disso, né? Vezes um meio. Vamos deixar assim. Esse aqui é o PC. Finalmente, eu posso calcular o NP. Olha aqui, o NP... Peraí, antes de calcular o NP, vamos calcular isso aqui que a gente vai precisar também. Ó, o MP a gente vai precisar também. Por quê? Que a gente vai usar essa proporção aqui, ó. R sobre X é igual ao MP sobre PN. Eu tenho que calcular o MP e eu tenho que calcular o PN. Então eu preciso do MP. O MP, como é que a gente acha? Eu tenho aqui um triângulo 30, 60, 90. Isso aqui é o cateto maior. Para você achar o cateto maior, é só você pegar o cateto menor e multiplicar por raiz de 3, não é isso? Ó, já fizemos isso aqui. É só multiplicar por raiz de 3. Então, quanto é que vai dar o MP? É isso aqui vezes raiz de 3. Caramba! Isso aqui vezes raiz de 3. Então, isso aqui dá R raiz de 3 menos x vezes 1 meio, só que vai ficar multiplicado por raiz de 3. Então, isso aqui vai ficar vezes raiz de 3 sobre 2. Então, eu já tenho aqui o MP. Eu preciso do MP. E, finalmente, eu preciso do PN. O PN é esse segmento aqui, ó. O PN é tudo isso que é x menos esse pedacinho PC que eu já calculei aqui, ó. R raiz de 3 menos x vezes 1 meio. É o PN menos isso.
Então agora eu já tenho aqui tudo que eu preciso. Para obrigar esses três pontos a estarem alinhados, eu vou fazer essa relação aqui, ó. R sobre X, né? Isso tudo sobre isso tudo, que é R sobre X, é igual a MP sobre NP. Isso sobre isso. MP sobre NP. E o MP a gente tem aqui, ó. E o NP a gente tem aqui. Então eu tenho que jogar isso aqui. Vamos fazer essa conta. Então, continuando com o nosso problema russo, essa aqui é a figurinha, né? Nós estamos aqui nesse ponto. BMN estão alinhados se somente se essas proporções são iguais. Ou seja, o BC sobre o CN é igual ao MP sobre PN. Ou seja, isso sobre isso é igual a isso sobre isso. Esses valores todos aqui nós já calculamos na outra página, né? O BC sobre CN é R sobre X e esse MP e PN são esses valores aqui que a gente já calculou. Calculados aqui, né? Então é só resolver isso aqui, eu vou achar o X. Olha só, aqui a gente pode eliminar esse denominador 2 multiplicando todo mundo por 2. Eu vou multiplicar numerador e denominador aqui dessas duas frações aqui por 2. Quando eu multiplicar, o que vai acontecer? Esse 2 vai sumir, esse 2 vai sumir e aqui vai ficar multiplicado por 2, né? Vai ficar 2x ali. Então a nossa expressão vai ficar assim. R sobre X, isso aqui vai ficar igual a raiz de 3, que multiplica R raiz de 3 menos X, e aqui no denominador nós vamos ter 2x menos R raiz de 3 menos X. Ficou uma expressão até... tá ficando simpática, né? Agora vamos multiplicar cruzado. Isso aqui vai ficar R vezes 2x, vai dar 2rx. Menos... bom, vai ficar menos R2 raiz de 3. E aqui vai ficar mais Rx. Mais Rx. E multiplicando esse para cá, vai ficar x vezes isso. Isso vai dar xr raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso vai dar 3rx. E aqui vai ficar ainda x ao quadrado raiz de 3. Só que com menos aqui. X ao quadrado raiz de 3. Agora a gente tem aqui, ó, 2rx mais rx. Isso dá 3rx. Vai cortar com esse 3rx que tem aqui. O que sobrou? Menos R2 raiz de 3 é igual a menos x2 raiz de 3. Isso tá certo? Isso aqui vai dar R igual a x, né? Ó, eu posso eliminar aqui o sinal negativo. Posso cortar o raiz de 3, vai ficar R2 igual a x2. Já que ambos são positivos, a gente tem que o R é igual a x. Olha só que coisa! Que resultado impressionante, o R e o X são iguais. X igual a R. Certo, então nós descobrimos que R é igual a X. Isso aqui, X é igual ao raio do círculo. Então o que o problema está perguntando? Ele quer saber AM sobre AC. AM sobre AC. O AM vale X. E o AC? O AC é a diagonal do hexágono que a gente já viu, que é R raiz de 3, né? Mas como R é igual a X, isso aqui vai ser R sobre R raiz de 3. Simplificando por R, isso aqui vai ficar 1 sobre raiz de 3. Então a resposta do problema, K igual a 1 sobre raiz de 3. Deixa eles cantarem.